Boa noite, turma. Vamos dar início, então, à nossa aula, nossa quarta aula do semestre, né? Hoje é sobre classificações das fraturas. E deixa eu achar aqui a nossa aula, porque eu deixei ela... Teve alguém que me perguntou sobre as atividades, né, integradoras. Alguém tá aí? Que agora não me lembro quem é que tinha me perguntado. Eu perguntei, professor, Cristiane. Cristiane. Tá. Eu te respondi ou não? Só porque... Sim, respondeu. Só que a primeira ali que a gente tinha que... Dos casos clínicos, não sei se... Sim, tá. Porque aí eu não vi onde que eu encontro, se tem alguma correção ou não. Não tem correção ali, tá? Aquilo ali, na verdade, é só uma pitadinha daquilo que vocês vão ver ainda até o semestre que vem, tá? Da aplicada, porque tem questões ali, ela fala sobre processo inflamatório, né? Mas tem muitas coisas ali que é um pouquinho mais avançado. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui, não vou fazer com todos os casos, tá? Porque eram 5, se eu não me engano. E aí... Sim. Deixa eu ver aqui se tá... Tá, achei aqui. Deixa eu abrir, compartilhar a tela. Muito bem. Estão vendo aqui então, né? Vamos fazer o seguinte, vou abrir essa parte aqui e... Sabe quando a gente está com tanta tela aberta que a gente perde aqui? Achei vocês. Tá, achei. Muito bem. A Cristiane me perguntou, então, sobre essa atividade integradora, que foi na nossa segunda aula, se eu não me engano. Tá? E aí, então, nós falamos sobre processos inflamatórios, né? E aí eu coloquei alguns casos para que a gente possa, então, discutir a respeito, né, dos casos. O que acontece aqui? Lesão do ligamento colateral medial do joelho. É uma lesão que vocês vão ver lá no semestre que vem, na traumato aplicada. Mas aí nós temos a seguinte situação. Paciente do sexo feminino, 32 anos, praticante de corrida, apresenta lesão do ligamento colateral medial do joelho esquerdo após uma torção durante a atividade física. Tá? A lesão é confirmada através de uma ressonância magnética. E após 2 semanas de imobilização com órtese, né? Que no caso aqui ela vai usar um brace, tá? É uma órtese que pode remover. A paciente apresenta dor, edema e limitação de movimento. Bom, se ela apresenta dor, edema e limitação de movimento, e mesmo assim, na ressonância, apresentou aqui uma lesão, tá? No ligamento colateral medial, qual recurso fisioterapêutico eu posso incluir aqui? O que eu devo fazer no nosso tratamento? Tá? Agora eu preciso da ajuda de vocês. O que vocês me dizem? Tá, acertei aqui. Primeiro, analgesia. Muito bem. Como? Com um aparelho ou com medicamento para ela poder trabalhar, já como a gente não pode prescrever remédio, tem que usar aparelho. Tá. Ou fazer uma receita do médico. Já fez eletroterapia? Já, estou fazendo. Está fazendo? Sim. A turma toda está fazendo, né? Sim, eu sim. Eu estou fazendo também. Então, né? Qual aparelho de eletroterapia a gente
pode utilizar para dor? TENS? O TENS é um. Ultrassom. Tem mais algum? Tem, mas eu não cheguei lá ainda. Laser. O laser, muito bem. Nesses aparelhos, tá? A gente falou de 3 agora. O TENS, o laser e o ultrassom. Qual deles eu posso utilizar para reduzir o edema também? O TENS a gente pode usar, e no caso a galvânica também. A galvânica, né, que daí também é corrente elétrica, né? A galvânica é polarizada, né? E o TENS no formato que eu gere uma contração muscular, né? Para que eu possa, então, bombear na região onde tem o edema, certo? Talvez não seja tão confortável no primeiro momento para o paciente, mas é uma coisa que trabalha edema também. Eu tinha colocado bandagem elástica para edema. Também, tá? Apesar que tem controvérsias, né? Mas também dá para usar, tá? Tem situações que dá para usar mesmo. A drenagem linfática também manual. poderia usar a crioterapia? A crioterapia, até 2 semanas ainda vai ser útil, né? Principalmente se for trabalhar, como fala em limitação de movimento, nós vamos trabalhar ganho de amplitude de movimento. Ah, mas ele está imobilizado. Ele vai tirar o brace para fazer o movimento. Esse tipo de lesão permite, né? Por isso que agora, assim, eu falando aqui para vocês, né? Mas isso aí vocês vão ver mais adiante mesmo. Então, mas eu consigo, através de dor e edema, já começar a pensar a respeito de que eu vou fazer com esse paciente aqui, tá? Como eu posso tirar o brace e trabalhar movimento, e ainda está num processo, qual é a fase de cicatrização dessa paciente? Lembram das fases? Ela está na fase aguda? Já passou da fase aguda, da fase inflamatória, né? Subaguda, no caso. Isso, tá? E aí, então, nessa fase, né, de remodelamento, de reparação, tá? Nessa fase de reparação, já não tem mais o processo inflamatório propriamente dito que me indique o uso do gelo. Mas eu vou movimentar essa articulação, e aí, então, quando eu movimento, eu posso, então, estimular que tenha maior processo inflamatório. Posso causar um processo inflamatório nesse momento, e aí, então, eu finalizo o meu atendimento colocando gelo. Oriento que o paciente faça gelo quando chegar em casa. Aí tem que ver qual é o momento que a gente pode orientar o paciente a usar o gelo. Mas se eu não tenho nada para fazer, o gelo não vai adiantar. Se eu não vou mobilizar, não adianta botar gelo já nessa fase, tá? A não ser que seja só por dor. Ah, é só dor que essa paciente tem, o gelo também é analgésico. Tá? Tudo bem? Sim. Ficou confuso? Ficou mais claro? Ficou mais claro. Mas vamos lá, não vamos parar na questão do processo inflamatório, tá? Do processo de cicatrização. Vamos pensar na seguinte situação. O paciente está com gesso, está com essa imobilização no joelho. Quando eu não tenho movimento no joelho, quando eu tenho alguma coisa que limita os meus movimentos, independente se é joelho ou não, o que vai causar com o músculo? Atrofia. Muito bem. Para eu evitar uma atrofia muito grande, vai acontecer. Sempre que tem imobilização, vai acontecer. Como é que eu faço para prevenir essa atrofia muito grande, essa hipotrofia? Desculpa, professor. Vai lá, movimento assistido. Exercício de. Passivo assistido.
Passivo não, tá? Isométrico? Isométrico, tá? O passivo ele não recruta grupo muscular, tá? O passivo ele vai só o movimento do terapeuta ou do próprio paciente, né? Mas eu preciso ter uma contração muscular. Daí eu consigo prevenir essa atrofia grande. Ele vai reduzir. Porque quando a gente caminha, o caminhar já vai produzindo força muscular. Se eu paro de caminhar ou se eu limito o movimento durante a marcha, vai ter essa atrofia. Então, exercício isométrico é bem indicado aí também. Também pode ser usado o FES, professor? Também pode ser usado o FES. Certo. Se usar o FES associado a uma contração muscular, melhor ainda. Tá? Então, essas coisas... O paciente está recuperando numa fase inicial, o fisioterapeuta tem muita coisa para fazer, para acelerar o processo de cicatrização e para prevenir que esse paciente tenha complicações pelo desuso daquele segmento, daquele membro. Tá? O laser também promove cicatrização. Sim, sim. O laser ele estimula, é um estimulador das mitocôndrias, né? Que acelera, então, o processo, o metabolismo celular, e aí faz essa reparação do tecido mais rápido também. Também pode ser usado. Pode e deve. Se eu não tivesse nenhum recurso eletroterapêutico, eu só teria o laser, tá? Tá. Professor, ali nesse caso aí você vai comentar da tendinite de Aquiles? Posso comentar, mas ela é muito semelhante ao que a gente está falando aqui, tá? Sim. Só é uma lesão um pouquinho diferente, porque é outro tipo de esporte. É tá? o tendão, né? É outro tipo de tecido também. É outro tipo de tecido também, mas a gente pensa na mesma linha, tá? Começar... Porque daí, quando a gente entra em muito detalhe da lesão, né? Acaba que a gente daí pula etapas, tá? Mas aqui, ó, o que acontece nisso aqui? Eu trouxe um caso aqui, ó. Nesse daqui, ligamento, tá? Tendão muscular, músculo propriamente dito. Aqui é um outro ligamento, tá? E aqui, bem específico do manguito rotador, que a gente vai ver... Isso aqui sim, tentem fazer, tá? No mesmo raciocínio que a gente fez na primeira aqui, tá? Nessa lesão do menisco, do ligamento colateral, tá? Porque todos esses aqui a gente vai ver mais aprofundado no semestre que vem na aplicada. Tá? Pensem quais os... E se vocês já estão na eletro, qual o tipo de corrente que vocês iriam usar, qual é os parâmetros que vocês poderiam usar. E isso aqui, se vocês começarem a fazer essa construção, vai ficar muito mais fácil depois quando forem atender o paciente de verdade. Tá? Muito bem. Eu só vou dar sequência para a gente não se atrasar muito, tá? A gente pode voltar aqui para esses casos aqui, à medida que a gente... estão fazendo e ainda surgiu dúvidas. A gente volta. Tá? Vamos ver aqui agora, vamos para o outro. Hoje, classificação das fraturas. Hoje tem atividade, tá? Tem 2 recados que eu preciso dar. Hoje tem atividade avaliativa. Lembra que para a nota da AP2, vocês vão ter 5 atividades avaliativas ao longo do semestre. Acho que já teve gente que já respondeu aqui, tá? Então, já viram que tem ali, tá? Tem que fazer, buscar um artigo, deixa eu abrir aqui para vocês. Eu quero que vocês busquem um artigo científico sobre fraturas no adulto que descreve a recuperação
no aspecto da reabilitação ou Professor, não deu para entender nada, tá falhando. Essas últimas 2 frases não deu para entender nada. acabando a bateria também. Escutando agora? Sim, agora melhorou. Tá. É o microfone aqui que acabou. Tá acabando a bateria. Vocês, então, a atividade a atividade avaliativa que vocês têm que fazer agora, para essa semana, ela tem a ver, então, com fraturas, tá? E aí vocês vão buscar um artigo e, assim, que vai fazer uma busca de um artigo científico sobre fratura no adulto que descreva, né, uma recuperação no aspecto da reabilitação ou fisioterapia, tá? Então, é isso que vocês vão ter que buscar. E aí vocês podem publicar. Eu vi que já teve gente que já entregou, tá? 2 pessoas já entregaram, então busca lá. Não é uma atividade muito difícil, né? Mas requer a busca. Agora, eu botei 2 links para ampliar as atividades de hoje, tá? Uma é sobre um podcast sobre fraturas do osso frágil e o outro é o texto do capítulo do livro, tá? Que eu usei a maior parte da apresentação aqui de hoje. Então, vamos abrir aqui a apresentação. Muito bem, agora sim. Ótimo, então. Agora, hoje, então, nossa aula de classificação das fraturas, tá? Um pouquinho mais teoria. Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Tu diz da aula de agora? Eu sugiro que faça, porque tem bastante conteúdo aqui, tá? E vai facilitar para a aula. E a atividade avaliativa, bom, na verdade não é, a exigência é buscar e eu vou verificar se vocês têm que ler, né, para saber se está falando sobre fisioterapia, isso que é importante, né, porque sobre fraturas, a gente encontra muito artigo sobre fraturas, mas muitas delas é só o tratamento cirúrgico e não se fala sobre a fisioterapia. Então, vocês têm que buscar um que fale sobre a fisioterapia, tá? Sugiro que leiam, sim, né? Se quiserem só pegar o artigo e colocar lá, na verdade, assim, não tem a necessidade de me entregar um resumo daquela ali, neste momento. Talvez depois eu possa pedir, tá? Mas ainda, por enquanto, não. Sugiro que faça essa com as tuas palavras, porque daí mostra, não, tu vai entender, né? Não precisa me mostrar para essa atividade, não precisa me mostrar, não. Vamos ver aqui, então. Bom, então já iniciamos ali falando sobre a atividade avaliativa, a atividade integradora da semana passada, na verdade é retrasada. O conteúdo de hoje é sobre as fraturas ósseas, né, a classificação das fraturas, e então já falei do Ampli, né, que tem então duas atividades não, tem um podcast, tá, e tem o capítulo do livro para vocês lerem, que eu acabei utilizando a maior parte desse capítulo. Tá, outra coisa que não está aqui na agenda, mas eu fiquei sabendo hoje de tarde,
talvez vocês já saibam, no dia 5 de setembro vai ter reunião com a coordenação, tá? Então, vocês estão convidados. Eu coloquei o link lá no Conhecendo a Disciplina, na primeira sessão lá, eu coloquei o link, tá? Então, vocês podem acessar por ali, se já não receberam por e-mail. Vamos lá, então. Tomar uma aguinha. Introduzindo, então, o sistema de classificação das fraturas já existe há bastante tempo, tá? Tem achados ali, né, em papiro, lá por Edin Schmidt, que foi um dos textos mais antigos médicos ali que foram encontrados, né, ainda de forma rudimentar essa classificação, tá? Então, mostrar, assim, a classificação. Quando a gente classifica alguma coisa, né, vamos imaginar, eu vou tentar descrever, né, de uma forma padronizada. Então, uma classificação é tentar juntar informações que são semelhantes, né, num grupo de situações características de um para o outro, tá? E ao longo do tempo, então, os sistemas de classificação classificação de fraturas serviram para esse propósito, para reunir informações características de uma fratura para outra. Essa classificação tem por finalidade, então, descrever e comparar os sistemas de classificação de fraturas e que podem ser usados, então, para descrever e comparar as fraturas entre si, tá? Isso é útil para pesquisas, né? Por exemplo, eu estou com um TCR em andamento lá no hospital, que é sobre fraturas do joelho, fraturas do platô tibial, em pacientes que sofreram, não importa qual tipo se foi de trânsito, se foi acidentes por queda de altura, mas que estão utilizando um fixador externo enquanto esperam a cirurgia definitiva, tá? Mas são fraturas do platô tibial, aqui é no joelho. Então, este é o meu grupo para fazer essa pesquisa. E aí, então, o que a gente está querendo ver? Que nesse grupo que está com um fixador externo, que enquanto aguarda a cirurgia, eu quero saber se as pessoas que conseguem sair da cama, mesmo que estão com um fixador provisório, se saíram da cama e conseguiram caminhar, se a recuperação deles vai ser mais rápida do que aqueles que não conseguem sair da cama antes de fazer a cirurgia. Então, dentro da classificação, eu peguei os pacientes que tiveram fixador, fratura do joelho, tá? Essa é uma residente lá que está fazendo esse trabalho. E também para desenvolver, então, novos tratamentos. Imagina se a gente descobre, quer dizer, a gente sabe, nós temos uma hipótese, né, de que as pessoas que saem da cama antes da cirurgia, elas vão ficar melhor e mais rápido funcionalmente depois da cirurgia. A gente está vendo que essa é a verdade, tá? Porque agora a gente padronizou também a forma de coletar as informações. Então, a gente consegue fazer testes e questionários para que esses pacientes entrem nesse grupo de pesquisa. Outra finalidade é orientar as ações, né? Os sistemas de classificação de fraturas podem também ser usados para orientar, assim como o tratamento a ser realizado, e isso vai garantir um tratamento mais adequado. Então, se a gente tem uma pesquisa, se a gente sabe qual esse grupo vai evoluir, então a gente consegue ser mais assertivo no tratamento. Tá? Então, por isso que a gente acaba classificando. Através disso também a gente pode fazer um prognóstico dos resultados. Eu espero, como eu estou dizendo agora, né, que esses
pacientes que têm uma fratura do platô tibial, que fazem a fisioterapia antes da cirurgia e caminham, eles vão ter um prognóstico para sair do hospital muito mais funcionais, muito mais independentes do que aqueles que não fazem. Tá? Então, a gente vai saber, né, se esse tipo de lesão, esse tipo de fratura, ele pode melhorar, de que forma ele vai melhorar se ele fizer o tratamento mais adequado. Tá? Então, a gente consegue fazer esse prognóstico aí também. Tá, eu estou falando da fisioterapia, né? Mas se a gente for falar da cirurgia mesmo, tá? Que essa classificação foi feita para classificar para tratamento do tipo de cirurgia que vai ser realizado, do tipo de tratamento médico que vai ser realizado. É por isso que a gente tem que estudar coisas que os médicos também estudam, né? Então, se eu tenho um tipo de fratura, que daí nós vamos ver as classificações, se ela tem uma fratura cominutiva, vários fragmentos ósseos durante aquela lesão. Será que o prognóstico dele ele é melhor ou pior daquele que tem uma fratura que só deslocou uma e dividiu o osso em dois? Provavelmente, tá? É claro que depende muito do osso, né? Mas provavelmente esse que tem a fratura em duas partes vai ser muito mais rápida a recuperação do que aquele que tem uma fratura com muitos pedaços ósseos, né? Muitos fragmentos ósseos. Então, isso também nos ajuda a saber e explicar como é que vai ser a recuperação para o paciente. Tudo bem? Se estiver muito rápido aí, perguntem, tá? Me chamem. Outra coisa, tipos gerais de classificação, tá? O sistema de classificação de fraturas, ele é baseado em dois grandes grupos, tá? Em relação à característica anatômica e características biomecânicas. Na característica anatômica, se refere à localização, cotovelo, ombro, né, punho, braço, né, enfim. A extensão, como é que foi essa fratura, se ela foi, se estendeu só no local ou teve uma repercussão maior, e o tipo de fratura, se ela teve mais fragmentos, menos fragmentos. E aí as biomecânicas se referem muito mais a como que o mecanismo de fratura, como que aconteceu aquela fratura, se foi por alta energia, se foi por baixa energia, se foi queda de grandes alturas, se foi por esmagamento, se foi ainda também por arma de fogo, tá? E como é que elas estão, se elas estão deformadas ou está questão de estabilidade também, tá? Aqui a gente fala sobre eficácia e limitação das classificações, né? Uma classificação, ela melhora a comunicação entre os profissionais da saúde, ela também auxilia nas pesquisas e no desenvolvimento de novos tratamentos, como nós falamos antes, né? Uma limitação desse sistema de classificação de fraturas é que eles nem sempre são capazes de prever o resultado do tratamento, tá? Aquela máxima, né, que se fala, né? Cada indivíduo é um indivíduo, tá? Então, assim, podem acontecer as mesmas fraturas, né, em indivíduos diferentes, de formas que a evolução daquele indivíduo vai ser diferente do outro, tá? Pessoas que têm alguma comorbidade, alguma outra doença, ou daqui a pouco, durante aquela lesão, acontece algum processo infeccioso, então a gente nunca tem como determinar, fraturou assim, vai acontecer assim. Não, a gente espera que aconteça de uma forma ou de outra, mas pode ter variações, tá? E isso que é o legal da nossa profissão, né, da área da saúde, né? É tratar as pessoas e saber que nem sempre
2 mais 2 não é 4, aqui nunca, tá? Um exemplo é a pessoa diabética, né? Demora mais. Quem é diabético, né, demora mais para cicatrizar. Quem é fumante demora mais para cicatrizar. Então, Essa eu não sabia ainda. oi? Esse do fumante eu não sabia. Também tem, reduz, né? Acho que a gente falou isso até na questão na segunda aula lá sobre a cicatrização, né? Cicatrização, consolidação tem influência do cigarro. Outra limitação é que o sistema de classificação de fraturas podem ser complexos e eles são difíceis de usar. Tá? Nós vamos falar sobre... Não tem nada a ver com a classificação das fraturas, mas nós vamos falar, acho que na aula que vem ou na outra, sobre avaliação da CIF, tá? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade. Talvez vocês já devem ter ouvido falar disso aí. Essa também não é fácil, mas eu não vou... a gente não vai trabalhar sobre os códigos. Nós vamos trabalhar a linha de raciocínio em cima da CIF, de como que a gente analisa participação, atividade ou tarefa e a estrutura e função do segmento, relacionado com a condição de saúde e também os fatores biopsicossociais, né? Fatores ambientais, né? Que envolvem a questão externa do paciente e a questão pessoal do paciente. Como é que isso tudo a gente vai trabalhar dentro de uma ferramenta, tá? Que a gente pode, então, analisar os nossos pacientes a partir dessa ferramenta e a partir na verdade, a gente vai a partir do que a pessoa faz para ver quais as limitações que ela está tendo para realizar aquela participação. E aqui é mais ou menos isso também. Só que daí aqui se codifica. Nós vamos ver depois uma codificação que não é nossa função fazer, mas é importante que a gente saiba que existe. Dentro dessas classificações, tá, um marco histórico foi a descoberta da radiografia, tá? Que foi acidental, tem um histórico lá que vocês podem buscar lá como é que se descobriu o raio-x, né? E aí, quando começou a ser analisado o raio-x para avaliar a fratura, foi um divisor de águas. Por quê? Antes, a classificação era feita assim, até conforme a deformidade. Uma fratura de punho tinha nomes, né? Fratura de Colles, né? Que daí tinha uma deformidade volar do foco da fratura. Enfim, não vou lembrar aqui de todos os nomes, até porque não acaba se usando mais esse tipo de classificação, tá? Mas olhava, conforme ficava uma deformidade, né? Aí se falava, essa aqui foi uma fratura de tal osso, porque deformou para esse lado ou para o outro. E aí tinha o tratamento que era feito. Gesso, sei lá, como é que poderia ser feito o tratamento. Tá? Mas seria o marco histórico depois da descoberta do raio-x. Porque daí, nas incidências da radiografia, se consegue, então, analisar exatamente qual a fratura que aconteceu. E aí, então, nós vamos, então, categorizar, então, em 3 grandes grupos aqui, tá? Que daí a gente falou lá anatômico, né, e o outro biomecânico, né, mas aqui a gente vai, então, agora especificar aqui. No grupo 1, tá, nós temos, então, a categoria 1, que é nos específicos, vai classificar, então, as fraturas isoladas apenas no local. Vamos lá, fratura no ombro, vai ter detalhes ali da fratura do ombro relacionado com aquela lesão. Mas que vai ser diferente de uma fratura do punho, que vai ser diferente de uma fratura do joelho, tá? E nós temos também
a categoria de genéricos ou universais. Tá? Essa aqui é a que está sendo mais utilizada, tá? E aí essa classificação, então, vai pegar todas as partes do corpo e aí vai, então, ter uma classificação numérica, daí sim, por isso que acaba complicando um pouquinho, mas aí acaba sendo uma forma universal. E quando se tem uma fratura que tenha uma lesão dos tecidos moles, que aí a gente fala nas fraturas expostas, né? E aí, então, se classifica esse tecido mole. Isso aí, depois tem uma tabela ali que vocês vão ver, e quando forem atender pacientes em hospital, vocês vão ver essa classificação lá, e é importante que, só para não... para entender o caso de vocês. Não é que vocês vão interferir no tratamento ali, até pode, dependendo do grupo no hospital, a gente pode até intervir, né? Utilizando, como a gente falou antes, laser, né? Laser para cicatrização de tecidos é ótimo também. Eu falei ali das classificações específicas da fratura. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Exemplo da fratura do colo do fêmur, através da classificação de Garden. É um exemplo só. Tem mais outros tipos de classificação para a fratura do colo, tá? Mas eu vou só dar esse aqui para vocês entenderem o que ela fala. Essa fratura, ela descreve o deslocamento e a angulação da cabeça femoral nas radiografias AP. Quando a gente tem esse termo aqui, AP, numa radiografia, significa que o raio entra anterior e sai posterior. E aí, então, vai ser impresso, né, a imagem lá na chapa, né, no revelador, vai aparecer lá essa abordagem, né, esse radiografia AP, anterior para posterior. Tá? Também vai ter, então, também pode ser analisado a questão da radiografia lateral do quadril. Tá? Descreve o que, professora, a primeira do colo do fêmur? Aqui quando fala assim, ó, radiografia AP, tá? Ela é em todas as radiografias, não é só no colo do fêmur, tá? Uhum. Quando tem a sigla aqui AP, é antero-posterior. Uhum. Tá? Tá. Essa classificação, ela é essencialmente descritiva e descreve, então, a localização e quanto que deslocou a cabeça do fêmur em relação à fratura, né? Em relação ao resto do osso. Contudo, os tipos de fratura são ordenados e para indicar uma gravidade crescente. Quanto maior a instabilidade, maior o risco de complicações diante das tentativas de redução e estabilização da fratura. Exemplo clássico aqui, tá? Aqui, ó. A cabeça do fêmur e aqui a diástase do fêmur, tá? Aí nós temos essa angulação aqui, que é o colo, daí tem o trocânter maior, trocânter menor, tá? O que acontece aqui? Fratura da cabeça do fêmur, deslocou. Quanto maior o deslocamento que acontece, provavelmente maior os vasos foram rompidos e acontece sangramento. E isso aí vai interferir na reconstrução da cabeça. Quando tem um deslocamento muito grande, existe a necessidade de colocar uma prótese de quadril. Se não tem, fraturou e ficou no mesmo lugar, fraturou aqui, ficou no mesmo lugar, um parafuso pode ser colocado e aí já gera essa instabilidade. E daí acontece um reparo. Tá? Então, por isso que é importante classificar. Olha aqui a imagem. É a mesma classificação de Garden, tá? Essa aqui, ó, do tipo 1 e do tipo 2, elas não têm deslocamento, tá? Muito grande. Fala, Elizabeth. Então, é que a minha mãe vai fazer uma cirurgia de joelho e ela vai ter que colocar
uma prótese, e no raio-x aparece assim, bem separado o joelho dela, uma parte da outra. Ela quebrou? Não quebrou, não sei, mas como aparece assim um espacinho entre no joelho ali, na perna dela, aparece o espaço. Não tem, eu não sei se teve fratura, ela não sabe, né? Ela tá caminhando? É de muleta. Tá. Se ela tá caminhando, provavelmente ela não caiu, né? Não, É. ela não caiu, eu acho que é desgaste. Então são coisas diferentes, tá? Uhum, Aqui a gente tá falando de fratura. uhum, O espaço que tu deve estar vendo deve ser a articulação. Espaço articular entre a E tibia não e a aparece fíbula. no raio-x, Aparece? porque parece uma falha ali. Não, é articulação, né? Ela tem que... por exemplo, aqui, ó. Aqui é uma radiografia. Tá vendo que tem uma falha aqui? Sim, é assim que aparece no joelho dela. Então isso não é falha. Isso aqui é uma articulação. Articulação da acetábulo e a cabeça do fêmur. Tá? Então, mas aqui, ó, aqui tem uma fratura. Na verdade, aqui é o colo, desculpa, aqui é a cabeça com o acetábulo, a articulação e a fratura tá aqui, ó. Olha Sim. só, essa é a imagem, né? Essa é a fratura aqui. Como é que eu sei que tem fratura? Porque o trocânter tá mais alto. Olha aqui, ó, o trocânter está quase encostando, quase na mesma altura do acetábulo. Aqui nesse daqui, o trocânter está bem abaixo do acetábulo, mesmo que tenha tido uma fratura também. Olha aqui, uma outra fratura com deslocamento muito maior. Trocânter maior está aqui em cima, mesma altura do acetábulo. São coisas diferentes da articulação. Pode ter também fraturas articulares, tá? Mas aí as fraturas articulares também tem que ter uma queda, tem que ter um trauma, né? Isso sim. Outro exemplo de classificação específica da fratura, tá? É a classificação de Neer para as fraturas. Aqui não é mais do fêmur, aqui é do húmero, tá? Aqui tá errado, aqui ou é um A? Não, é um O, tá? É humeral, tá? Humeral, não humerou. Tá errado ali a digitação. Professor, eu achei que prótese colocava só quando era só fratura, então. Não é só para fratura, então. É principalmente para desgaste articular, tá? Principalmente. É que aqui, né, colocou parafuso ou prótese, você falou. É que na verdade pode. Aí que tá. A classificação que a gente está vendo ali, deixa eu voltar aqui. Essa classificação que a gente está vendo, nesta daqui e nesta daqui, tá? 1 e 2, se coloca um parafuso. Tá? Nessa daqui e nessa daqui, vai se colocar uma prótese. Tá? Uma prótese que vai substituir a cabeça do fêmur e substituir provavelmente o acetábulo. Alguém levantou a mão? Deixa eu ver. Quem é que levantou a mão? Ninguém? Mensagem? Não? Não. Deve ter sido sem querer. Muito bem, então. Vamos lá. Aqui é mais uma outra classificação, só para vocês entenderem, que é bem descritiva, que é a classificação de Neer, tá? Que também tem, daí ele classifica de acordo com a quantidade de fragmentos, tá? 2 fragmentos, 3 fragmentos, 4, ou então multifragmentos, tá? Superior, inclusive na superfície articular, tá? Então, tem vários aqui no colo, tá pequenininho aqui para mim também, não sei se vocês estão vendo aí. Colo anatômico, colo cirúrgico, no tubérculo maior, tubérculo menor. Daí ele é uma classificação específica e bem detalhada do que fraturou, tá? Então isso aí é um outro tipo. Mas aí nós temos essa fratura que atualmente, né,
acaba sendo bem utilizada porque ela é uma classificação genérica e universal das fraturas. Então, na atualidade, se utiliza ela, né? É a classificação de fraturas AO ou ATA, tá? Que é Orthopedic Trauma Association. Essencialmente, é o único sistema genérico ou universal de amplo uso. Ela é universal porque os mesmos sistemas de classificação de uma fratura pode ser aplicado a diversas partes, diversos ossos do corpo. Vamos lá para aqui, ó. Como é que se faz? Nós temos alguma classificação A, B e C, tá? Aqui, esse segmento do osso, ele vai ter um numeral, tá? O numeral de cada um dos ossos, tá? Então, vai ter um numeral para o segmento. Quando fala... Agora só não estou me lembrado, assim... o número dos ossos eu não me lembro, tá? Mas quando coloca, assim, nessa segunda casinha aqui, 1, 2 ou 3. Quando é 1, ela é proximal, tá? Num osso longo do corpo, ela é proximal. Então, se refere, então, ao osso, a cabeça do húmero, por exemplo. Quando é 2, se fala da diáfise. E quando é 3, na distal do osso. Tá? E aí tem o tipo de fraturas, né? Fraturas A, ela é sem deslocamento. Tá? Na fratura B, ela tem um pequeno deslocamento e na fratura C, um deslocamento maior. E aí tem também os subgrupos de 1 a 3, tá? Sempre essa classe de gravidade, a escala de gravidade, quanto maior o número, com o maior a letra, né? A, B ou C, maior a gravidade. Tá? Inicialmente, tá, ela foi esse tipo de classificação, ela veio de um grupo europeu, tá, que propôs essa avaliação, esse tipo de classificação, e aí a organização, então, Orthopedic Trauma Association, elas trabalharam com grupos de pesquisadores e aí então alinharam para esse tipo de codificação. Mas olha aqui, ó. Olha só, nesse caso aqui tem essa tabela aqui, ela associa tanto a questão da classificação específica, né, que ele deu o exemplo ali de Garden, né, que eu dei o exemplo, com essa classificação do AO, tá? Nós temos aqui, então, para mostrar aqui, ó, em relação ao 31, tá? 31 o osso é o fêmur, tá? 3, na porção 1, que é proximal, tá? Daí, então, B1 aqui, nós temos, na B1 de Garden, ele vai ser do tipo 1, ou, quando a gente tem uma angulação maior, é do tipo 1 ou 2, e se fosse um B1 com a classificação 3, tá? Aí, então, seria só a Garden tipo 2, tá? Então, foi aumentando a classificação, foi aumentando a gravidade. Na B2 aqui, também foi aumentando a gravidade de acordo com esse deslocamento do colo, tá? Então, aqui teve um deslocamento, aqui aumentou um pouco mais, né, mais próximo da cabeça, e aqui teve um cisalhamento maior, tá? E assim também o B3, como teve, então, esse deslocamento cada vez maior, e aí sim, olha só, bem deslocado o osso, tá? Olha só, pessoal, não se preocupem que vocês não vão precisar classificar isso, tá? É só para que a gente entenda que existe essa classificação, para que a gente, quando receber um paciente num pré-operatório, e aí nós vamos ter que olhar a radiografia, e aí provavelmente a gente vai dentro de um hospital se comunicar com a equipe médica, entender o que vai acontecer, mas
a nossa intenção é que depois da cirurgia a gente saiba, ou previamente na cirurgia, a gente saiba como é que vai ser o prognóstico desse tratamento. Vai ser uma prótese de quadril ou vai ser um DHS? Eu vou poder botar o pé do paciente no chão no primeiro dia ou não? Isso que vai fazer a nossa diferença na reabilitação. Tudo bem? Vamos lá, então, para a terceira classificação, e agora as lesões, né, as fraturas que têm lesão de tecido mole. Então, assim, a pele é um tecido mole, né, que é um outro sistema do nosso organismo, e ela serve de proteção para as bactérias, para que não tenha, que as nossas bactérias internas, né, desculpa, as bactérias externas não entrem para o nosso organismo. Tá? Apesar que nós temos bactérias, né, nos sistemas, por exemplo, o sistema digestivo tem bactérias com a finalidade de fazer, então, a absorção, né, ou o metabolismo da alimentação, né, fazer mudanças de pH, enfim. Mas na pele nós temos a proteção de micro-organismos que são prejudiciais para a saúde. Quando a gente tem uma fratura e tem uma lesão, nós temos, então, uma porta de entrada. Tá? E, geralmente, uma lesão que tenha uma alta energia, tá, no impacto, ela vai repercutir com um trauma maior nos ossos, fazendo com que os ossos sejam quebrados em mais fragmentos, e associado a isso, se eu tenho uma lesão de pele, indica mesmo que esse membro sofreu uma lesão muito mais forte que uma simples queda. Tá? Então, se eu tenho uma lesão com partes moles envolvidas, é porque foi uma lesão de alta energia. Originalmente, o sistema de classificação, né, de Gustilo, que é o nome desse tipo de classificação, consistia em fraturas do tipo 1, 2 e 3. Só que daí, com o passar do tempo ali, foi se expandindo essa classificação. No tipo 3, né, que é o nível maior, assim, a lesão maior, ela foi estendida, então, para o tipo 3A, B e C. É importante notar que nas fraturas do tipo 3C, é definida como qualquer fratura exposta na qual existe uma lesão vascular concomitante à necessidade de reparo. Por exemplo, eu tive um paciente com uma fratura e aí ele teve uma lesão na pele. Tá? Sangrou, ficou ali e tal. Um curativo fechado ali, protegeu, limpou a área. Aí, então, eu não vou classificar ela não teve teve lesão vascular, mas não teve uma necessidade de fazer um reparo, né? Costurar esse vaso. Então, já descartaria do tipo 3C. Tá? Mas, daí a gente vai ver as outras classificações ali. Mas aí, assim, o paciente teve uma lesão, uma amputação do joelho, tá? Fraturou, que o joelho ficou multifragmentado, né, a fratura dele, e teve uma lesão vascular que acabou necrosando, né, em pouco tempo, acabou necrosando o pé e teve a necessidade de fazer uma amputação. Essa aí, então, é uma fratura, né, e aí teve uma necessidade vascular, né, uma ruptura importante do vaso, e aí isso aí acabou acontecendo, então, uma lesão vascular de tecidos moles, né? Então, bem grave. Aqui nós temos uma outra classificação, tá? Depois eu vou mostrar, tem uma outra tabela que traz essa classificação de Gustilo melhor ali para entender um pouco mais, mas essa aqui é só para vocês também saibam que tem essa
outro tipo de classificação, tá? Mas essa aqui são as fraturas que são fechadas, tá? Quando a gente tem grau 0, grau 1, 2 e 3, tá? A gente vai encontrar, então, mínima lesão de tecido mole, que daí pode ser só, às vezes, um arranhão, alguma coisa assim. Aqui, quando se tem uma abrasão, aqui já uma contusão superficial, aquelas lesões de esfolar, né? Esfolar bem a perna, enfim, durante uma queda. E aí vai aumentando, assim, mas não tem uma abertura, assim, né, muito do tecido ali. E aí vai aumentando à medida que vai tendo maior comprometimento tecidual. E essa aqui, então, só para... eu podia ter invertido a ordem, tá? Mas é a classificação de Gustilo, é a que mais a gente vê, pelo menos no hospital universitário, tá? Que são, então, feridas limpas, né, ó, tipo 1, feridas limpas, com trauma de baixa energia, tá? Essas lesões têm uma lesão menor que 1 centímetro, tá? Já na 2, a ferida tem que ser maior que 1 centímetro, mas não ultrapassar 10 centímetros de lesão. As feridas do tipo 3, que é as mais graves, né? Daí aqui, A, B e C, né? Ela tem que ser uma fratura com uma lesão maior que 10 centímetros, com esmagamento dos tecidos, tá? Ali, tipo 3B, também ela é maior que do tipo de 10 centímetros, e a diferença aqui é que tem um deslocamento até o periósteo, tá? E aí a 3C, a questão das fraturas com lesão vascular também. Aqui eu trago uma curva da distribuição das fraturas de acordo com a idade e de acordo com o gênero, tá? Para a gente entender quem serão os nossos pacientes e como que vai acontecer as fraturas. Vamos pegar os homens, tá? Essa linha aqui, ó, essa curva aqui, que é a curvatura dos homens, tá? Aqui, nós temos de acordo com a idade, tá? Nós temos aqui em torno de menor que 20 anos, tá? Aqui antes dos 20, aqui do 30 ao 40, 40 a 50, e aí vai aumentando aqui, tá? Aqui é o número de indivíduos vezes 1000 ao ano. Então, a incidência de fraturas com homens, né, ou adolescentes, aqui no caso, ela é maior do que nas mulheres, nas meninas, tá? À medida que a gente vai envelhecendo, que os homens vão envelhecendo, vai reduzindo, né? Então, as atividades vão diminuindo até o ponto que existe um cruzamento das linhas, tá? Que é em torno de 50 a 60 anos. À medida que isso vai acontecendo, os homens também progridem aqui na evolução de fraturas, tá? Mas as mulheres, por um motivo que a gente já conversou, elas disparam na quantidade de fraturas em relação aos homens. Alguém lembra por que a partir dos 50 a 60 anos existe essa mudança da curvatura? Falta de hormônios, estrogênio, Tá, e o que acontece nisso? osteoporose, Aqui a Bruna também respondeu. baixo de hormônios, é. Isso. Devido à menopausa, né? A menopausa que vai ter essas alterações hormonais, né? E aí vai, então, reduzir a qualidade óssea, né? Mas, assim, ó, não é exclusividade das mulheres, os homens só acabam acompanhando depois, tá? Mas a fragilidade no osso da mulher acaba sendo mais precoce. E por que aqui está mais aumentado dos homens?
O que justificaria essa fratura, mais fratura em homens em idades mais novas? Alguém? Mais jovem, né? Por que tem Por causa mais de em jovem? esporte? Acidentes automobilísticos, esporte. Esportes também. Esportes, né? Acidentes. Mas mulher também faz. Não? Aí vem muito a questão do estilo de vida, né? Teoricamente ou culturalmente, né, os jovens homens acabam fazendo mais atividades de risco, né? Homem vai dirigir, ele não é muito cauteloso, né? A maioria, né? Assim, a maioria não dá para dizer a maioria, mas acontece mais em homens, né? Que não são tão cautelosos como as mulheres para dirigir. Um exemplo, tá? Estatisticamente isso acontece. Nos esportes radicais também, né? Mas a tendência, tá? Esse aqui é uma tabela já mais antiga, tá? Porque eu não encontrei nenhuma nova, mas talvez seja mais próximo atualmente, tá? Aqui tá bem pequenininho, tá? Aí vocês, não sei se vocês conseguem ampliar aí, tá? Vocês assistem a aula no celular ou no computador? Escreva ali no chat ali, quem não precisa, só para ver quem é aqui. Computador ou no... No celular e notebook. Tá, computador, a maioria por computador. Tá, é que no computador daí dá para ampliar isso aí, né? Dá para ampliar a imagem. Ótimo. Muito bom, a maioria é computador. Legal. Então, aqui nessa tabela aqui também, tá? A gente encontra os locais de fratura, tá? E o número total, assim como as prevalências, né? Prevalência e incidência, vocês entendem o que é uma e outra? Vamos lá, prevalência é a quantidade, né, o percentual que acontece, né, em relação a todas as fraturas. E a incidência é o número de fraturas no somatório de um ano, tá? No somatório de um ano. Então, essa é a diferença. Tem a questão de tempo, tá? A prevalência é num recorte, tá, daquele momento ali. E aí aqui nós temos a relação entre gêneros, entre homens e mulheres, tá? Vamos lá. Terço distal do rádio é a maior índice de fraturas, tanto na prevalência como na incidência, claro. Nós temos, então, 29 homens para 71 mulheres que fraturaram, tá? Aqui não fala em idade, tá? No terço proximal do fêmur, tá? Nós temos também, é a segunda maior causa de fraturas, daí nós temos 27 em homens e 73 em mulheres. Depois tem uma tabela lá que vai relacionar com a idade, tá? Eu não vou ler todas elas aqui, vocês vão ter isso aqui inclusive no livro que eu indiquei para vocês, tá? Vocês podem olhar lá. E aí, então, aqui, ó, nesse outro quadro é melhor aqui para a gente entender. Como é que acontece? Tá? Isso que nos importa aqui. Como que acontece as fraturas? Por queda da escada, queda de altura, tá? Ou agressão, golpe direto, né, que pode acontecer. Esportes, acidente automobilístico, fratura por estresse, ou fraturas espontâneas, como câncer, tá? Câncer de ósseo, câncer, tumor ósseo, pode fraturar. E outros motivos que podem entrar aqui daí também, como não está falando ali, a questão de, não sei se entra aqui, ó, agressão, ou se aqui em outros entra armas de fogo, tá? Aí eu não sei. Mas as quedas simples, olha a idade aqui, ó, 60 anos,
Queda por escada, 54. Olha no esporte, 29. Acidentes automobilísticos, a média de idade é 39. E daí, assim, o que a gente vai ver? A relação entre homens e mulheres. Homens, pela idade, 60 anos, é muito mais em mulheres, né? Aqui também, 38 para 68 indivíduos, percentual, tá? Quedas de altura, olha aqui, olha o estilo de vida, quedas de altura, 78 para 22 mulheres. Golpe direto, violência, né? 77 para 23. Olha o esporte aqui, 81 para 19. Acidentes de carro, tá? Então, isso aí, uma tabela se alinha com a outra aqui, tá? E aí aqui em relação às fraturas, a localização das fraturas de acordo com o tipo de fratura, né? O mecanismo da fratura. Membro superior, membro inferior e pelve. Olha só, na pelve, só para uma coisa que me chama bem a atenção aqui é o seguinte: queda de altura, fratura, a quantidade de fratura 9,4%. Em acidentes de automobilístico, 3,2%. Tá? Diferente de outras quedas aqui. Na idade, 40 anos, essa da pelve, tá? Desculpa, 40 anos. Aqui não é de idade. Aqui do membro inferior, nas quedas de... só chamei a atenção disso aqui, porque esse tipo de fratura da pelve, tá? Ela ocorre bastante em acidentes automobilísticos, principalmente em moto, tá? E as quedas de altura, grandes alturas, que nós vamos falar disso no momento de falar dos membros inferiores, fraturas de membros inferiores, eu acabo falando da pelve também. Aqui, ó, queda simples, tá? Membro superior, 52 para 45, tá? Nas escadas, mais ou menos a mesma proporção. Enfim, essas estatísticas, assim, para a gente começar, daqui a pouco, quando a gente começa a atender pacientes e começa a olhar assim, mas por que tem tantos fraturando dessa forma, né? Estilo de vida, trabalho em lugares... quedas de altura, provavelmente trabalhos em altas altura, escadas, né? Telhado, essas coisas assim, a gente começa então a analisar isso também. E aí se pensa em formas de prevenir. Se a gente... vocês vão ter aula também da fisioterapia do trabalho, que no presencial eu que dou, a gente pode também analisar a questão para prevenção dessas fraturas, né? Então, tendo cuidados com o uso de EPIs e coisas assim, orientações, educação naquelas pessoas que podem, então, se desenvolver uma fratura, uma queda de grande altura. Aqui, então... daí é uma sequência daquela tabela, tá? Onde nós temos, então, na primeira coluna aqui, os mesmos tipos de queda, tá? Só que aí de acordo com a idade, tá? De acordo com as idades. Importante aqui, tá? Queda simples. Quem cai em casa, principalmente, é a partir dos 60 anos, tá? Olha só. Primeira fratura que acontece é a fratura proximal do fêmur. Depois é fratura da distal do rádio, tá? No punho. Fratura do terço proximal do húmero, né? Então, as fraturas proximais do húmero também é a terceira causa de fraturas no indivíduo de pequenas alturas. Já nas escadas, aí tem a questão do rádio também, que está ali.
a questão proximal do fêmur, que também está junto aqui nos idosos, né? E aí a gente vai vendo, vamos ver quedas, daí aqui, esporte. Nós temos falange, nos esportes, fratura de falange pode ser jogando vôlei, jogando basquete, a própria bola, pode acontecer isso. No terço distal do rádio, quedas, né? Eu tive uma queda no punho, né? Não foi no rádio, mas foi na verdade foi metacarpal, né? Dentro do esporte. Acidentes automobilísticos, membros antebraço, clavícula, também fratura bastante aqui, terço distal do rádio, também. Isso aí. Bom, não vou ler todos aqui, mas aqui vocês podem ir se divertindo, olhando aqui, tentando fazer associações também, tá? E acho que... Bom, de conteúdo, era isso que eu tinha agora, tá? Deixa eu fechar aqui. Vocês têm alguma dúvida? Vamos ver aqui, vamos conversar agora. Vamos lá, agora é o momento de vocês. Tá bom, um de cada vez. Não, também não. Vocês estão aí? Eu vou pedir para vocês abrir a câmera aí. Hoje não, tá? Mas se preparem para a semana que vem, a gente vai fazer uma foto. Todo mundo aí. Porque depois eu vou encontrar vocês nos lugares, e aí eu não vou saber quem são, porque eu só vejo aqui, uma fotinho, às vezes é uma foto bem... As bolinhas. Uma bolinha de foto aqui, que mal dá para ver. Ou a letra inicial do nome, né? Que nem tem umas que não tem foto. Tá? Muito bem, então. Atividade, não deixem de fazer atividade, tá? Eu botei até semana que vem, deixa eu ver se tá a data, se é até domingo ou até segunda, tá? Deixa eu ver aqui, eu acho que é até segunda. Cadê? Até o dia 28/8, que é... É na segunda-feira. Então, até a aula que vem, vocês têm o tempo para fazer então, essa busca do artigo, tá? E deem uma lida assim no artigo, tentam entender ele. Se vocês conseguem ler, quem é que lê em inglês? Tem alguém que já está lendo inglês? Bernardo, muito bem, isso aí. Hoje tem a facilidade da tradução lá, né, do Google, né, mas é importante que a gente tenha uma leitura, porque às vezes não tem como traduzir, né, às vezes é um PDF, não dá para traduzir, às vezes é impresso, né, então é importante que a gente, além da fisioterapia, a gente estude também o inglês. Quero estudar espanhol, mas a literatura na saúde, ela é muito... Todos os artigos, né, até as revistas brasileiras são publicados em inglês. Então, a gente tem que estudar também, tá? Certo, turma? Certo. Tenham todos uma boa noite. Descansem. Certo, boa noite. Boa noite.